entendessem que essa palavra é exclusiva para o povo de Deus. No começo dessa carta, Pedro escreve no capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Ele está falando com o povo que já era salvo, já era o povo de Deus, escolhido, eleito do Senhor. Nós não vamos entrar em discussão aqui. Sabemos que a palavra de Deus diz eleitos, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Porque o nosso Deus é soberano, é eterno. E Ele conhece o futuro antes mesmo do futuro acontecer. E baseado nisso Ele escolheu, elegeu aqueles que perseveraram com Ele até o fim. E essa palavra de Deus é para todos nós. Quem aqui já entregou a sua vida ao Senhor? Aleluia, já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Amém, essa palavra é para o povo ali onde Pedro escreveu e também para cada um de nós. A palavra de Deus também diz aqui no versículo 8 e 9. Ele diz, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. Ou seja, isso é para todos nós. Mesmo não tendo visto Jesus em carne e osso aqui na terra, nós cremos nele. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Através da graça revelada em nossas vidas, o Espírito Santo que nos tocou e nos convenceu. Aleluia, nós cremos no Senhor Jesus, nosso Salvador. E através desses versículos que nós lemos, a partir do versículo 13, Pedro está compartilhando a respeito do viver do cristão. E aqui no versículo 13, ele diz 4 pontos para nós observarmos. Portanto, estejam com a mente preparada. São posturas para um viver cristão de cada um de nós. E ele revela aqui esses 4 pontos. Mentes preparadas. O que significa isso? Está com a nossa mente, com os nossos pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Mente preparada de acordo com a palavra de Deus, que é o nosso guia. A partir do momento que entregamos a vida ao Senhor, reconhecemos Jesus como Salvador, entendemos que os decretos, os mandamentos do Senhor, que são eternos, estão escritos na palavra, são para nós. Então a nossa vida tem que ser de acordo com a palavra. E mente preparada significa isso. Significa estar com a nossa mente alinhada com a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele diz, prontos para agir. E o que seria esse prontos para agir? Está em todo o tempo prontos para agir em obediência à palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos, que alinhamos em nossos pensamentos, em nossa mente, nós temos que estar prontos para agir em obediência a tudo isso. Colocar em prática a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ele compartilha, estejam alertas. Que é estar vigilante, estar o tempo todo atento, alerta, vigilante, com tudo ao nosso redor. Principalmente porque muitas coisas no nosso dia a dia virão na minha e na sua vida para nos fazer desviar da palavra de Deus. Para fazer com que aquilo que a gente tem aprendido, preparando a nossa mente, a gente não consiga colocar em prática. A gente sabe o que é o certo. Mas às vezes acontece uma coisa ou outra, tira a nossa paz. E a gente erra na hora de aplicar, na hora de colocar em prática. Por isso precisamos estar alerta, vigilantes. E esse trecho em específico, o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava orando, pedindo para Deus, Deus, eu e toda a igreja, todo o seu povo, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Algo que nos desperte, que nos faça acordar para que a nossa vida seja 100% tua. Para que o nosso dia a dia não seja um dia a dia onde em um momento eu estou cristão, no outro momento eu não estou cristão. No momento eu estou imitando Jesus, no outro momento eu esqueço quem é Jesus e ajo conforme a minha carne. Como se nós tivéssemos um botão de liga e desliga. O modo cristão e o modo não cristão. E eu comecei a clamar, Deus, eu quero que o Senhor revele, fale comigo. Porque nós não podemos viver assim. O Senhor está preparando a noiva para a volta de Cristo. Para o Senhor Jesus vir buscar a sua noiva. E a noiva é santa, e a noiva é imaculada. E eu e você precisamos acordar
para viver esse viver cristão, de acordo com a vontade de Deus. E por isso, o nosso viver cristão, o estar alerta faz parte desse viver cristão. Estar alerta, tomando cuidado, o tempo todo. Acordou, orou, leu a palavra, falou com Deus. Você depois vai se arrumar para sair para o trabalho, para a escola. Você continua ligado com Deus. Você continua na presença de Deus. O Espírito Santo continua habitando dentro de você. Continua habitando dentro de nós. Aleluia. E a palavra de Deus está falando aqui conosco exatamente para nos ensinar, para nos alertar para esse viver pleno na graça de Deus. E em quarto lugar, é algo que a gente precisa sempre estar nos lembrando. Apesar de estar com a mente preparada, prontos para agir, estar o tempo todo alerta, a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa salvação, o mérito não é nosso. E ele diz: coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então todo esse agir nosso é em resposta à graça de Deus. E assim a nossa esperança da nossa salvação, da salvação das nossas almas, continua sempre na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus. É lá que a minha e a sua esperança estão. Aleluia, a nossa esperança está em Jesus, na graça do nosso Senhor Jesus. Aleluia. E em sequência, o apóstolo compartilha, versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Aleluia. E eu conversando com Deus, falando com Deus, foi Deus que falou: vai ler Pedro, eu vou falar com você na carta de Pedro. E o Senhor falou comigo. E chegando aqui, eu falei com Deus: amém Deus, eu sei, a gente já sabe, a gente tem que ser santo, a gente tem que ser separado. Esse viver que o Senhor pede de nós. E ao mesmo tempo o Senhor me lembrou que nessa mesma semana eu estava lendo o livro de Levíticos, que é exatamente o livro que o apóstolo Pedro cita aqui, quando ele diz: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E no livro de Levítico, a palavra de Deus compartilha conosco, em diversos momentos, Deus falando com o seu povo. E com isso Deus falou comigo: esse é o propósito que eu sempre tive, que vocês sejam santos porque eu sou santo. Que vocês sejam santos porque eu sou santo. Aleluia. E nós vemos Levítico 20, 26 diz: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Aleluia. O Senhor está falando comigo e com você. Ele nos separou para sermos dele, para sermos santos, porque ele é santo e porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. Ele separou a cada um de nós para ele. Oh, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 7 e 8 do capítulo 20, diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Oh, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui mais uma vez, a palavra de Deus dizendo conosco: sejam santos porque eu sou santo, porque eu sou o Deus de vocês. Pratiquem, obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Tudo em concordância, em harmonia com o que o apóstolo Pedro escreveu e com aquilo que Deus quer de mim e de você, o que Ele espera de mim e de você. Aleluia. E veja, observe, isso tudo é ensinamento de Deus para quê? Para a gente chegar nesse objetivo de manter a nossa vida 100%, 24 horas por dia, conectados com Deus. Não com aquela opção de liga e desliga da nossa vida cristã, mas sabendo que o tempo todo somos de Deus. O tempo todo o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Chegar naquele ponto de estarmos orando constantemente no Espírito. Aleluia. Conectados com Deus. Quem quer ter uma vida assim? Levante sua mão se você quer ter uma vida assim. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso.
E o versículo 45 de Levítico 11, que é o que o Pedro compartilhou. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. Em todo tempo o Senhor nos separou. E a palavra de Deus, nós sabemos que o paralelo com o povo de Israel e conosco é que eles foram libertos da escravidão do Egito e eu e você fomos libertos da escravidão do pecado. E foi para isso que o Senhor nos libertou, nos separou. Ele nos tirou do pecado para que sejamos santos para Ele, para que Ele seja o nosso Deus. Nós sejamos o seu povo, santo, separado para Ele. Como? Obedecendo os seus decretos, praticando a palavra de Deus, sendo santificados, aleluia, dia após dia. Mas ainda assim eu continuei orando e falando com Deus, Deus, mas eu creio que o Senhor tem algo mais para compartilhar. Eu quero que o Senhor nos dê essa grande motivação, nos desperte verdadeiramente, nos faça acordar, Senhor, não cair no sono espiritual, da mesmice na nossa vida, na acomodação, na zona de conforto, porque nós precisamos viver 24 horas conectados contigo. Como a própria palavra de Deus diz, estejam alerta. Nós não podemos desligar um segundo, que o inimigo já vem, já lança alguma coisa, alguém que te maltrata, alguém que briga com você sem motivo algum, apenas porque ela está descontando algo na sua vida. E aí isso, se você não tiver alerta, sabendo, peraí, isso é para me tirar a paz. Isso aí é para fazer eu perder a minha conexão com Deus, não vou deixar. Por isso nós precisamos estar conectados com Deus o tempo todo, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, aleluia, entendendo o que Deus está querendo falar conosco. Eu fui buscar no dicionário a respeito dessa palavra santo, que a gente já sabe o significado de separado, mas Deus me levou a procurar, e buscando lá no original a palavra kadosh, que é usada no hebraico, para dizer o santo. E ali me destacou algo que eu não tinha ainda observado, que essa palavra tem duas raízes que significam puro, aquilo que não tem impureza, é totalmente puro, é o kadosh, é o santo. E uma outra palavra que eu não tinha ouvido ainda para esse significado da palavra santo, que é a palavra dedicado. Aquele que é o kadosh, é o santo, é algo dedicado. E aquilo eu falei, peraí, isso é novo, nunca tinha ouvido. E o Senhor falou para mim, mas é isso que o ser santo significa. É você ser dedicado para mim. Dedicado. O dedicado nós sabemos muitas vezes quando usamos essa palavra, algo que é dedicado é algo que é exclusivo para um uso. E é isso que Deus está falando comigo e com você. Ele quer que você seja dedicado a Ele, dedicada a Ele, exclusivo dEle. Pesquisando mais a fundo, a palavra dedicado significa dedicar-se, e o dedicar-se significa abnegar-se. É você abrir mão de você por alguma coisa ou por alguém. Isso é você se dedicar a alguém, é abnegar-se. E o abnegar-se também significa sacrificar-se. Você se sacrifica em prol de alguma coisa, em prol de alguém. E é isso que é o ser santo, que a palavra de Deus está falando comigo e com você. Sejam santos, sejam dedicados a mim. Neguem-se a si mesmo. Sacrifiquem-se por mim. E o Senhor me trouxe a palavra de Romanos 12, 1 e 2, que é um paralelo com essa palavra de Pedro, onde diz, portanto, irmãos, falando exatamente desse mesmo assunto, a palavra através de Paulo agora dizendo, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Aleluia. Sacrifício, sacrificar-se, negar-se, dedicar-se. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Aleluia. E ele vem tratando o mesmo assunto que Pedro falou. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. E eu e você podemos nos perguntar, talvez você se pergunte, é muito difícil, mas como que eu faço?
O que eu devo fazer? Como eu devo fazer para ter um viver assim? Para viver de maneira santa, separada, dedicada para Deus. Para eu negar a mim mesmo e eu me sacrificar por amor a Ele. O que eu posso fazer? E no versículo 17, ele vem tratar a respeito disso, dessa motivação. O que está por trás de tudo isso para nos motivar a ter essa vida santa, essa vida cristã? E o versículo 17 diz, de 1 Pedro 1, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Aleluia. Ele está falando comigo e com você. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, eu e você estamos com um privilégio. Fala para o seu irmão do seu lado aí, que privilégio você tem, hein? Que privilégio que você tem. Aleluia, que privilégio é, pastor? Qual é esse privilégio? O nosso Deus, Ele declara os seus atributos, e um dos atributos imutáveis de Deus é que Ele é justo e o juiz. Quando Ele se apresentou para Moisés, em Êxodo 34, Ele diz, em todas as questões, Ele diz, eu sou aquele que julga, eu sou o juiz. Aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, de toda a humanidade. O nosso Deus Todo-Poderoso, esse juiz, Ele deu a mim e a você o privilégio de chamarmos o nosso juiz de Pai. Oh, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. É um privilégio que eu e você temos, que nós ganhamos. A perfeita obra da salvação, Ele completando, Ele executando a justiça dEle, no próprio Filho Jesus, que assumiu toda a culpa no meu e no seu lugar, para que pudéssemos ser adotados de volta para Ele, e podendo chamá-lo de Pai. E a palavra de Deus está dizendo comigo e com você agora, uma vez que vocês têm esse privilégio, de chamar o juiz de Pai, observem todas essas questões, esses ensinamentos. Primeiro, outra lição, nós não somos deste mundo, é isso que a palavra de Deus está dizendo, você não é deste mundo, você não é deste mundo. A carta de Pedro, quando ele começa, nós lemos já no primeiro versículo, no capítulo 1, ele diz aos eleitos de Deus, peregrinos. Está falando a respeito da nossa realidade. Pedro escreve isso porque ele já está com a mente dele preparada, alinhada com a palavra de Deus. E nós precisamos estar com a nossa mente alinhada. Você é peregrino, você é peregrina. Isso significa o quê? Você é apenas um viajante, é um estrangeiro, está aqui de passagem neste mundo. É isso que ele diz, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Está com esse entendimento, essa verdade virou realidade no nosso coração e na nossa mente. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, é uma peregrinação, nós somos estrangeiros. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele diz em João 17, deles a tua palavra, falando com o Pai, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus, sabendo que no mundo a gente teria um maligno ao nosso redor, a gente tendo que estar alerta, e Ele orando ao Pai, proteja-os do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Não sei se você consegue ver a harmonia da palavra de Deus, tratando desse assunto da santidade, da santificação. Eu e você não somos do mundo, temos que ter a nossa mente preparada para poder caminhar essa vida cristã que o Senhor espera de mim e de você. Aleluia. Então fala para o seu irmão aí, você não é deste mundo, faz um lembrete aí, você não é deste mundo. Aleluia. E sabendo disso, sabendo que esse mundo vai passar, a nossa vida aqui vai chegar ao fim, nós temos uma alma eterna dentro de cada um de nós, nós somos uma alma eterna, que habitamos neste corpo que é temporário, é efêmero, é passageiro.
E a pergunta é: o que faremos diante disso? O que faremos em resposta a isso? O que faremos com a nossa vida enquanto estamos nesse tempo, nessa jornada terrena nossa? E a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para nós é o quê? Portem-se com temor. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. É interessante observar, e essa palavra para mim é algo essencial para a nossa vida, que a gente não pode perder. Você nunca pode perder o seu temor a Deus. Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, escreveu o livro de Eclesiastes. No capítulo 12, o final do livro, versículo 13, diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Aleluia. E continua a harmonia da palavra de Deus: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Aleluia. Essa é a conclusão da nossa vida. E é isso que Deus está falando para você, para mim e para você. Você está neste mundo de passagem. Quer ter a vida que eu tenho para você aqui neste mundo? Porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Porte-se com temor. Aleluia. E o temor, ele é diferente do medo. Antes, nós poderíamos nos colocar diante do juiz de todo o universo, de toda a humanidade, que nós sabemos, a palavra declarou aqui em Eclesiastes, ele trará a julgamento tudo o que foi feito, seja bom, seja ruim, até aquilo que está escondido. Então, com uma consciência, antes de conhecer a graça do Senhor Jesus, poderíamos nos colocar diante de Deus com uma posição de medo. Com medo, Ele vai me julgar. Estou com medo, por quê? Porque eu fiz um monte de besteira. Eu agi muitas vezes como eu não deveria. Amém. Cada um de nós, a começar por mim. Aí a gente chega diante desse juiz, eu tenho medo. Porque ele vai expor tudo e eu não fui o 100% correto todas as vezes. Mas ele fala: agora troca esse medo, o medo que você tinha do juiz, e coloque um santo temor a este pai que te adotou. Porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Um santo temor, e o temor significa o quê? Respeito. Temor é respeito, respeite esse pai que tanto te ama e que te resgatou. Tenha reverência, isso que a palavra temor também significa. Reverência diante desse Deus maravilhoso e soberano. Reverência e respeito em resposta do quê? Em resposta ao que Ele fez por mim e por você. Aleluia, oh glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em resposta ao preço que foi pago por nós. Ele diz: respeitem. Tenha reverência pelo preço que foi pago por você. Deus não te achou no lixo. Ele não te pegou por acaso para te adotar como filho. Não, Ele fez isso porque Ele te ama, porque Ele valoriza a sua vida. A sua alma tem um imenso valor para Deus. Então respeite, tenha reverência enquanto você ainda está aqui neste mundo. Tenha reverência e respeito pelo preço que foi pago pela sua alma. Oh, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Oh, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Será que merece o meu e o seu respeito? Será que é um preço pago que vale o meu respeito, o seu respeito, a nossa reverência diante desse Pai de amor que nos comprou? A palavra está dizendo: não foi ouro nem prata. E Ele está
falando conosco a respeito do valor de uma alma. Não foi ouro nem prata. Se fosse ouro ou prata, qualquer um de nós aqui poderíamos. Se eu e você decidíssemos, não, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar ouro, porque com esse ouro eu vou comprar almas. Vou comprar uma alma, comprar outra alma. Vou juntar prata e vou comprar alma. Era isso que acontecia no passado, essa linguagem que é usada, linguagem da escravidão, quando Deus nos libertou da escravidão. E a gente sabe, o escravo ele é como uma mercadoria, tinha algum valor monetário, dinheiro, moeda, ouro ou prata. E era assim, o escravo era comprado por ouro e prata. E eram trocados, e era um comércio com essas almas, com esses escravos. Mas Deus está falando comigo, com você não. Mas essas almas que eu estou resgatando, essas almas que eu estou redimindo, que eu vou comprar, elas são almas eternas. Elas são almas eternas. Ouro e prata não podem comprar. Porque o ouro e a prata vão passar juntamente com este mundo. O ouro e a prata vão chegar ao fim juntamente com os nossos corpos. Que são perecíveis. Que são passageiros, que voltarão ao pó. Oh, glória a Deus. Mas com isso Deus falou, não. Mas o valor de cada uma dessas almas é muito grande. E eu preciso de uma moeda. Eu preciso de algo que não seja perecível, que não vai acabar, porque eu quero comprar essas almas, não até quando o mundo existir, mas eu quero essas almas para mim eternamente. Aleluia! E o preço que eu preciso pagar tem que ser de algo eterno. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Então o Senhor está dizendo para você, não foi ouro nem prata que eu usei para comprar a sua alma, para te redimir, para te comprar da escravidão do pecado. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O sangue de Jesus é eterno. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Celestial, esse foi o preço, esse é o valor que você tem para Deus. Esse é o valor da sua alma para o seu Pai Celestial. Este que é o juiz e esse que é o seu Pai que te adotou. Ele não usou ouro nem prata, ele usou o sangue do Cordeiro Celestial derramado lá na cruz. E com este sangue ele comprou você para ele eternamente. Oh, glórias sejam dadas ao nosso Deus.